Eu sei, a frequência desse canal é uma porcaria. Mas sabe o que não é uma porcaria? Isso mesmo, os Scrooge. Uma coisa que eu só fui descobrir recentemente é que apesar da maioria das pessoas gostarem desse filme, muita gente não gosta dele. E não é nenhum, eu não gosto muito desse filme, ou então, eu não achei esse filme lá essas coisas. Tem gente que realmente odeia ele. Esse cara aqui tá maluco, esse cara aqui é doido. O que eu acho um absurdo, porque eu realmente gosto muito desse filme. Apesar dele não ser um dos meus filmes favoritos, eu ainda tenho um certo carinho por ele. E com esse vídeo aqui, eu vou provar que esse filme é cinema. O Scrooge é um filme da DreamWorks e foi lançado em março de 2013, um ano depois do apocalipse. O filme se passa na época da pré-história, também conhecida como Idade da Pedra, e a gente vai acompanhar a história dos Scrooges. O nome do filme. Os Scrooges são homens das cavernas e por isso... Este termo está equivocado. Na época da pré-história, a maioria dos Homo sapiens eram caçadores e coletores, ou seja, eles eram nômades. Eles não permaneciam no mesmo local por longos períodos de tempo, e normalmente quando se abrigavam, utilizavam de tendas ou cabanas feitas de madeira e peles. Por mais que fosse possível que as cavernas também fossem utilizadas de abrigo, não eram a principal forma de... Tá bom, gato nerd, tá bom. Como eu ia dizendo, os Scrooges vivem nas cavernas e é assim que o filme começa. Aqui a gente conhece a Ip e ela tá contando como a família dela vive. Ela diz que eles passam a maior parte do tempo escondidos dentro da caverna deles, que é protegida por uma pedra gigante que fica bloqueando a entrada. E ela também fala que as poucas vezes que eles saem é só pra lutar pra tentar achar comida e em seguida eles voltam imediatamente pra caverna. Ela também diz que os Scrooges são os últimos que restaram por ali, porque eles até que tinham vizinhos, só que um por um foi levando o farelo. Graças ao pai da Ip, os Scrooges foram os únicos que ficaram vivos. Ele criou várias regras pra eles seguirem e essas regras mantinham eles vivos. E algumas dessas regras são que tudo que for novo é ruim, não pode ser curioso e também não pode sair à noite. A gente é apresentado ao Grug, o pai da família, que tá saindo da caverna dele e ele tá espantando uns bichos que parecem uma mistura de hiena com lagarto. Então a Ip também sai da caverna e ela espanta outros lagartos que pulam em cima do Grug. E a Ip tá feliz porque finalmente eles saíram da caverna e ela não suportava mais ficar lá dentro. E o Grug diz que ela tá sendo dramática demais porque eles só ficaram confinados dentro da caverna durante 3 dias direto. E mais 2 membros da família aparecem, que são a Sandy, a filha mais nova da família, e a Uga, que é a mãe e a esposa do Grug. O Grug diz pra elas esperarem o sinal pra poderem sair da caverna. E o Tank, o filho do meio, que é um medroso, e ele também é dublado pelo Fred Mascarenhas do UTC. Oi, o meu nome é Vincenzo e eu vim aqui porque eu estou muito apaixonado pela Kathleen. Só que a Kathleen não quer ficar comigo porque ela quer ficar com meu irmão mais novo, o 19 Vincenzo. E o Tank sai da caverna todo assustado e ele joga uma pedra que cai em cima do Grug. Ao mesmo tempo, a Uga tá chamando a mãe dela, só que a mãe dela tá demorando demais pra sair da caverna. E como ela já é bem idosa, tem a possibilidade dela ter morrido lá dentro. E nesse momento o Grug abre um sorriso. Mas a velha não morreu e o Grug fica triste. Ainda tá cedo. E você ainda tá gordo. Então os Scrooge se preparam pra ir atrás do café da manhã deles. Eles acham o café da manhã que vai ser esse ovo desse pássaro gigante aí. Acaba que o pássaro sai correndo atrás das hienas malucas, que também estavam tentando roubar o ovo. E com o pássaro longe, eles jogam cara ou coroa pra decidir quem que vai pra cima. Mas Lusca, como é que eles vão jogar cara ou coroa na Idade da Pedra? Simples, meu caro amigo símil. Eles usam a velha. Coroa no chão, vai o tanque. Como foi o Grug que escolheu coroa, ele decide que o Tanque que vai pra cima. E com todo mundo indo se posicionar, o Tanque parte pra cima do ovo e consegue pegar ele. O problema é que o pássaro aparece mais uma vez e acerta o Tanque, e o pássaro pega o ovo. E pra pegar o ovo de novo, eles soltam um bebê, que incrivelmente é tão rápido quanto o pássaro. E agora começa uma das cenas mais da hora do filme, que é a perseguição pelo ovo. A Uga pula em cima do pássaro, e nisso 2 ratinhos aparecem, mas na verdade são um ratinho só, porque os 2 estão presos pelo rabo. E os ratinhos derrubam eles e pegam o ovo. Só que a velha aparece com a bengala dela e pega o ovo dos ratinhos. E a confusão só aumenta porque as hienas malucas aparecem correndo atrás da velha, que enche as hienas de porrada. Mas mesmo assim as hienas conseguem pegar o ovo. Mas por sorte a Ip já tava esperando por elas, e ela parte pra cima da hiena e consegue pegar o ovo. Mas os Scrooges ainda não estão seguros, porque um monte de morcegos coelhos aparecem e atacam a Ip. Então ela acaba tendo que jogar o ovo pro Grug. E durante a perseguição a gente tem uma cena digna de corrida maluca. E enquanto eles fugiam, o Tanque acaba tropeçando na cauda desse bicho coruja. E enquanto ele ia rolando, o Tanque também derruba o Grug, mas o Tanque consegue segurar o ovo antes que ele caísse no chão. O problema agora é que aquele bicho coruja acordou e ele tá correndo atrás dos Scrooges. O mamute que tava ali do lado também se assusta com o bicho coruja e ele acaba prendendo o Tanque na presa dele. E pra salvar todo mundo, o Grug joga eles em cima do mamute e com todo mundo montado nele, quando eles estão quase chegando na caverna, o Grug e a Ip, no melhor estilo Flintstones, eles freiam o mamute usando o pé. O mamute acaba dando de cara numa parede, fazendo os Scrooges saírem voando e o ovo
ovo quase cai no chão, mas por sorte eles chegaram em segurança e finalmente eles vão poder aproveitar o café da manhã deles. Nossa, imagina ter que fazer tudo isso só pra tomar café da manhã. Nem o Chaves sofreu tanto só pra tomar um cafezinho. O idiota do tanque deixa o ovo cair no chão, mas não tem tanto problema porque o ovo só rachou um pouco. E nisso todo mundo da família começa a tomar um pouquinho da gema. Bom, todo mundo até chegar no Greg. Ah, tá tudo bem. Eu comi semana passada. Caraca, essa cena é muito triste. Eles percebem que só falta 2 dedos pra anoitecer, e de noite é muito mais perigoso do que o dia. Os Croods voltam pra caverna deles. A única que ainda não voltou foi a Ip, que escalou a parede de pedra pra ficar olhando o pôr do sol e pedindo pra ele voltar de novo no outro dia, porque ela não aguenta mais ficar no escuro e presa dentro da caverna o tempo todo. Então ela escuta o pai dela chamando por ela, mas antes que a Ip descesse, a Ip escuta um barulho vindo do alto do precipício e resolve ir lá ver o que era. Ela sobe mais um pouco, só que o Greg sai da caverna e vê que ela tá lá no alto. Obviamente ele fica com medo dela cair e ele manda ela descer, e enquanto ela tava descendo, aquele bicho coruja aparece de novo e o bicho vê o Greg. O Greg então joga uma pedra no bicho e faz ele cair. Na mesma hora a Ip aparece e os dois conseguem entrar na caverna. O Greg pergunta pra Ip por que ela foi lá pro alto e o que ela tava procurando lá em cima, mas ela evita responder e diz que ela não sabe por que ela fez aquilo e que ela não tava procurando por nada. E o Greg diz pra ela que é pra ela parar de fazer essas coisas e que é pra ela não deixar de ter medo, porque é o medo que mantém eles vivos. A Ip indaga e pergunta qual que é o sentido daquilo tudo e do porquê que eles fazerem o que eles fazem, mas ninguém da família entende ela, talvez com exceção da mãe dela, que diz pro Greg que a Ip precisa de um espaço só pra ela, mas o Greg não consegue entender a própria filha, porque ele acha que ela tá sendo rebelde só por ser rebelde, e então a Uga diz pra ele contar uma história, porque a Ip adora histórias. E a maravilhosa história que o Greg tem pra contar é de uma ursinha que tava subindo em uma árvore bem alta, até então que no alto da árvore ela viu algo novo e ela morreu. E nessa cena a gente consegue ver outros desenhos e outras histórias que o Greg contou e que todas acabaram do mesmo jeito. Então os Croods se preparam pra ir dormir, afiando os dentes e se empilhando pra poderem se manter aquecidos, menos a Ip que ainda tá chateada, e nisso todos eles se deitam pra dormir. No meio da noite a Ip acorda e escuta alguma coisa vindo do lado de fora da caverna, e além do barulho ela vê alguma coisa brilhando, e como tá de noite ela não entende o que é aquela coisa iluminando a caverna, tanto que ela até tenta pegar o brilho, já que ela não sabe o que é aquilo. Como o brilho tá vindo do lado de fora e ele tá indo embora, ela empurra a pedra pra sair e ela vê o brilho indo pra longe. A Ip até hesita em sair, mas mesmo assim ela cria coragem e vai atrás pra ver o que era aquilo que tava brilhando. Ela vai fazendo uns parkour muito louco enquanto corre, até que ela chega em um beco sem saída, onde ela vê a sombra de algum tipo de animal. Então ela joga uma pedra na sombra e o bicho foge, e ela escala mais um pouco a parede, até finalmente encontrar a chama que tava iluminando a noite. A Ip fica maravilhada com aquilo, afinal é a primeira vez que ela tá vendo alguma coisa assim na vida dela, e do nada um javali maluco aparece atrás dela, e esse javali é o mesmo que tava fazendo aquela sombra antes no filme. O javali fica imitando a Ip enquanto ela tava hipnotizada com o fogo, só que a Ip acaba percebendo que ele tava atrás dela, e antes que ela acerte ele com uma pedra, aquele javali na verdade não era um javali, e sim um outro ser humano. Então a Ip levanta ele do chão e fica olhando ele tentando entender qual que era desse cara. Enquanto isso lá na caverna, o Greg também acorda e ele vê que a Ip sumiu, e mesmo com medo, ele vai atrás da filha dele. Voltando lá pros dois, o fogo tá quase se apagando, e a Ip pensa que ele quer pegar o fogo só pra ele, mas ele diz que o fogo tá morrendo e que ele não gosta do escuro. E como a Ip também não gosta, ela deixa ele reacender a chama. A Ip pergunta se o fogo faz o que ele manda, e na inocência dela, ela acha que aquilo é o sol. Ela também pergunta se eles vieram do mesmo lugar, e ele diz que na verdade foi ele que fez o fogo, e a Ip pede pra ele fazer um fogo pra ela também. Pra acordar ele, a preguiça que fica segurando as calças dele usa 2 pedras como se fosse um desfibrilador. Então a preguiça fala pra ele que ela acha que tem alguma coisa acontecendo, e os dois pegam 2 conchinhas e usam elas pra escutar alguma coisa vinda do chão. O cara concorda com a preguiça e diz pra Ip que eles têm que ir embora dali, mas a Ip diz que ela não vai porque ela nem sabe quem ele é, e aqui ele se apresenta. O nome dele é Guy e a preguiça ajudante dele é o braço. O Guy diz pra Ip que o mundo tá acabando e a reação dela é muito boa. A Ip pergunta como é que ele sabe que o mundo tá acabando e o Guy diz pra ela que ele viu tudo acontecer. Ele conta pra Ip que primeiro o chão vai tremer e depois ele vai abrir e tudo vai explodir e se encher de lava. E eles tinham que sair dali o mais rápido possível porque senão o fim do mundo ia alcançar eles. Ele também diz que sabe de uma montanha que seria um lugar seguro pra eles ficarem, mas a Ip fala que ela não pode ir com o Guy, então ele dá uma concha pra ela, porque se no caso ela sobrevivesse, ela poderia chamar por ele assoprando aquela concha. Então ele deixa ela sozinha no escuro. Mas por sorte, ou azar no caso da Ip, o pai dela encontrou ela e ele pergunta se ela tá bem e se alguma coisa tinha pego ela. Mas a Ip diz que ela saiu sozinha e o Greg fica furioso depois que ela fala isso, e ela até tenta explicar o que aconteceu, mas os dois escutam um barulho daquele bicho coruja e eles se escondem. E o Greg diz que a
Ip tá de castigo. Voltando pra casa, eles reencontram o resto da família e a Uga pergunta o que aconteceu e a Ip fala que ela descobriu algo novo. E quando ela fala que encontrou algo novo, a família se borra de medo e tenta se proteger, mas a Ip fala que o que ela descobriu não era algo ruim, só que o Grug não aceita e diz que tudo que é novo é ruim. Mas a Ip fala que ele era legal e o Grug pergunta como assim ele... Eu pensei que fosse um javali, mas aí ele virou um garoto. Estranho? Geralmente ao contrário. Ela diz que vai chamar ele, o problema é que antes dela conseguir chamar, eles quebram a concha dela. Obviamente a Ip fica com raiva e pergunta o que deu neles, e o Grug fala pra ela que aquilo era perigoso e que eles iam voltar pra caverna. E ele diz pra Ip que ela vai ficar de castigo na caverna até ela ficar mais velha que a avó dela. A Ip diz que ele não pode prender ela pra sempre e ela fica com muita raiva. Só que de repente o chão começa a tremer e a Ip fala que o Guy avisou que isso ia acontecer. Então o chão começa a rachar e o terremoto fica mais forte. O Grug manda eles correrem em direção à caverna, só que uma pedra acaba bloqueando o caminho do Grug, fazendo ele ficar pra trás. Mas isso foi bom porque fez ele ver uma pedra maior ainda que ia cair em cima da caverna deles. E pra salvar a família dele, o Grug joga uma pedra que derruba eles antes que eles fossem esmagados. Depois que a poeira baixa, eles veem que a caverna deles foi totalmente destruída, mas isso acabou abrindo passagem para um mundo completamente novo. O Grug pergunta o que mais o Guy falou, e do nada aparece uma tartaruga papagaio voadora. E enquanto eles estavam admirando a paisagem, atrás deles, aquele bicho coruja aparece mais uma vez, e ele tenta atacar os Croods. E para escapar dele, eles acabam tendo que pular do alto do precipício. E lá embaixo o Grug começa a contar para saber se tá todo mundo vivo, e quando ele finalmente acha que se livrou da sogra dele, ela aparece caindo lá do alto. A velha pergunta onde é que eles estão, e o Grug responde falando que ele não sabe, mas ele sabe que não tem como voltar de onde eles vieram. Agora os Croods vão precisar achar uma caverna nova, e pra isso eles vão andando, porém eles vão morrendo de medo e tomando todo o cuidado possível a cada passo. Mas mesmo tomando cuidado, um tigre dentes de sabre acaba escutando eles, mas pelo menos ele ainda tá bem longe. Os Croods passam o dia inteiro procurando por uma caverna nova, mas sem sorte eles não encontraram nenhuma. E eles ainda dão de cara com os mamacos, que o Grug tenta assustar, mas ele acaba levando uma porrada deles. E da velha também. Os mamacos fogem e o Grug pensa que assustou eles, mas na verdade o tigre dentes de sabre que a gente viu antes aparece e tenta devorar os Croods. Enquanto eles tentam fugir dele, eles sobem em cima de uns pássaros muito doidos que parecem árvores, que levam eles para um lugar mais aberto, e eles então encontram uma caverna e se escondem dentro dela. Mas na verdade aquilo não era uma caverna, e sim uma baleia terrestre. A baleia esguicha eles pro alto, e mesmo que o Newton ainda não tenha inventado a gravidade, eles caem no chão, e de novo o Grug faz uma contagem para saber se estava todo mundo vivo. E eu acho muito engraçado que toda vez que ele vê que a velha ainda tá viva, ele fica decepcionado. A velha fala que ainda tem mais um membro pra contar, porque o tigre ainda tá atrás deles. O tigre só não continua atacando eles, porque começou a anoitecer e aparentemente ele tem medo do escuro. Enquanto escurecia, as baleias que estavam com as bocas abertas começam a fechar elas, e então vários passarinhos começam a acordar ao redor do campo, e enquanto eles se agrupavam e voavam juntos, parecendo uma nuvem vermelha, eles partem pra cima de uma baleia que ainda tava andando ali do lado deles, e deixam ela só o pó da rabiola. Os Croods se juntam pra tentar se proteger, mas a Ip resolve quebrar o chifre de uma caveira que tava ali no chão, e ela usa ele pra chamar o Guy. Por sorte ele não tava tão longe, e ele acabou vendo a nuvem de passarinhos, então ele corre pra ajudar a Ip. E pra isso ele faz uma faísca pra acender uma tocha e afastar os passarinhos momentos antes deles conseguirem atacar eles. Particularmente eu acho a fotografia dessa cena muito boa. Depois que todos os passarinhos vão embora, a família da Ip, igual animais, começam a rosnar pro Guy, e o Guy chama eles de cavernosos, por causa das testas protuberantes e dos dentes primitivos deles. E ele também diz que vai tirar a vida de todos eles. Só que a Ip impede ele de fazer isso e diz que na verdade esses cavernosos são a família dela. A família da Ip fica impressionada com o fogo, e o Grug, assim como a Ip, pede pro Guy fazer um fogo pra ele também. Tal pai, tal filha. Enquanto todo mundo tava impressionado com o fogo e tentava tocar nele, o Grug ia afastando todos eles, e ele disse que eles iam esperar o sol nascer pra continuar procurando por uma caverna nova. Só que eles acabam fazendo uma confusão com o fogo, com a bebê mordendo ele, e o Grug acaba pisando num pedaço de brasa. E a bunda do tanque começa a pegar fogo também. Enquanto o tanque corria desesperado com medo, o Grug disse pra ele se esconder na grama alta e seca, que obviamente não deu certo. E a confusão só piora, e eles vão espalhando cada vez mais o fogo, até que um milho gigante acende e começa a voar igual a um foguete, acertando todos os Croods. Então o milho bate numa árvore e sai voando pro alto, e ele explode igual fogos de artifício. E a explosão acaba fazendo o milho virar pipoca gigante.
Amanhece e o Guy tá tentando fugir pra longe deles, mas a Ip, igual um animal selvagem, alcança ele e não deixa ele escapar. Ela pergunta onde é que ele tava indo, já que o pior já tinha passado, mas ele diz que o pior ainda tava por vir. O Grug manda a Ip soltar ele, mas como ela tá apaixonadinha pelo Guy, ela não quer deixar ele ir embora, e pra isso ela fala que eles vão precisar dele e do fogo até eles acharem uma caverna nova. Então o Grug diz que ele pode ficar até eles acharem uma caverna, e pra isso ele prende o Guy dentro de um tronco. O Guy tenta convencer eles pra irem pra montanha que ele tava indo, porque lá é o único lugar seguro pra escapar do fim do mundo, mas como a montanha é longe demais, o Grug diz que eles vão procurar uma caverna em um lugar mais perto. Mas por motivos que não sabemos quais, ele decide ir pra montanha. A velha também diz que ela não vai sobreviver até chegar lá, e isso só deixa o Grug mais motivado pra ir. E os Scrooges vão viajando tranquilamente e animados, e aproveitando o caminho. Obviamente eu tô mentindo, eles vão discutindo e criando confusão durante o caminho todo. Principalmente porque eles estão com fome, mas o Grug não quer parar porque ele quer chegar logo na montanha. Mas o Grug decide parar porque ele viu uma galinha gigante e ele quer caçar ela. A Ip se prepara pra caçar, mas como ela ainda tá de castigo, o Grug diz que ela vai ficar e que ele vai com o tanque, que tá quase caindo no chão de tanta fome. E no pior estilo Scooby-Doo, eles saem correndo de um lado pro outro tentando roubar o ovo da galinha, mas eles falham miseravelmente. Então eles têm que se contentar com o escorpião que morreu esmagado pelo tanque quando ele caiu no chão. O problema é que o escorpião é pouca comida e isso faz a velha querer comer mais, e ela tenta devorar o tanque. Ao mesmo tempo o Guy tá tentando fugir, mas a Ip não deixa. O Guy convence a Ip a deixar ele sair do tronco, dizendo que ela pode ajudar ele a caçar. E pra isso eles montam uma armadilha e fazem um fantoche pra atrair a galinha gigante, que incrivelmente funciona, só que os dois acabam se enrolando e fazem um fantoche parecer que tá possuído. A galinha não entende o que tá acontecendo e ela chega mais perto, só que isso faz com que ela não caia na armadilha e sem querer eles dão um tapa na cara da galinha, que parte pra cima do fantoche e joga o Guy pra longe. E milagrosamente ele cai direto no tronco. Então a galinha começa a perseguir a Ip, mas a Ip é braba demais e consegue fazer a galinha cair na armadilha, e agora todos eles vão ter alguma coisa melhor pra comer. Curiosidade aleatória no meio do vídeo: eu achei perdido aqui na minha casa esse bonequinho do Grug que eu ganhei no McLanche Feliz. Era só isso mesmo, agora vamos voltar pro vídeo. Com a galinha assada, os Scrooges têm uma refeição com todos os modos que uma família da Idade da Pedra tinha. O Guy pergunta se não vai ter nenhuma sobra, porque sempre quando tem muita comida, acaba sobrando alguma coisa. E a Ip fala pra ele que eles nunca tiveram muita comida. E como o clima ficou meio pra baixo, a Uga diz pro Grug contar uma história. E o Grug começa a contar a história de uma tigresa que vivia em uma caverna com a família dela, e eles tinham apenas uma regra, que era nunca sair à noite. Então a tigresa saiu da caverna e morreu. Mesmo que todas as histórias do Grug acabem assim, todo mundo fica impressionado, principalmente o Guy, já que é a primeira vez que ele tá ouvindo uma história do Grug, e ele fala que as histórias dele nunca terminam assim. E agora todo mundo quer ouvir uma história do Guy, e ele também conta a história de uma tigresa, e em resumo, ela chegou perto de um penhasco pra ver melhor uma luz, que brilhava bastante, mas ela escorregou, só que ela não caiu e morreu, e ela saiu voando em direção ao amanhã. Um lugar com tantos sóis que nem dá pra contar. O Guy diz que é pra lá que eles estão indo, e então eles se preparam pra dormir. O problema é que quando o Guy acorda, metade do mundo já tá destruído. Eles continuam a jornada e a Ip tá curiosa pra saber como a tigresa da história conseguiu voar, mas o Guy diz que ele só vai contar pra ela se ela tirar ele dali. Pra isso, a Ip diz que tem uma aranha na cara do tanque e ela dá um tapão nele. O tanque bate no Grug e o Guy voa pra longe. O Grug tenta ir atrás do Guy, mas ele não consegue porque o chão tá cheio de pedras pontudas e afiadas. E mesmo assim eles tentam pisar nelas. O único que consegue é o Guy, porque ele tem sapatos que protegem os pés dele, mas o Grug não vai deixar isso assim, e mesmo machucando os pés dele, o Grug tenta pegar o Guy. Só que o Guy consegue escapar e sair do tronco, e o Guy foge pra se esconder deles. Enquanto todos eles ainda estão tentando pisar nas pedras, o Guy pensa na Ip e nos outros e decide voltar pra ajudar eles. Mas ele só vai fazer isso se ele não ficar mais no tronco, e ele diz pro Grug chutar o tronco pra longe. Receba. Então o Guy dá pra todos eles sapatos e agora eles vão poder continuar a jornada deles. E aqui a gente tem um compilado de momentos dos Scrooges passando pelos lugares, e sempre que um problema novo surgia pelo caminho, o Guy dava um jeito de resolver, e o Grug sempre ficava com raiva ou com ciúmes quando o Guy e a Ip tinham qualquer tipo de interação. Eles vão seguindo o caminho até chegar na beira de um labirinto de rochas, e nesse momento o Guy dá uma concha pra cada um dos Scrooges e diz pra eles se separarem porque assim é mais rápido pra eles acharem o caminho. O Grug obviamente é contra, e ele diz que os Scrooges nunca se
se separam. Mas um terremoto gigante acontece atrás deles e joga todo mundo pra dentro do labirinto. E agora cada um deles vai ter que fazer o seu próprio caminho até a saída. E nessa parte eu queria destacar que ela mostra bem como cada um deles está se adaptando a esse novo mundo e enfrentando os desafios que aparecem. A Sandy, a Uga e a vovó encontram uma floresta de plantas carnívoras e para passar por elas, elas se disfarçam de flor para não serem atacadas. E o Tanque, ele acaba encontrando esse cachorro jacaré e ele fica morrendo de medo dele, mas ele percebe que ele não precisa ter medo desse bicho e os dois acabam criando uma amizade como se ele realmente fosse um cachorrinho. E dos outros Croods, só sobrou o Grug e a Ip. E a Ip não encontrou nenhum desafio, porque diferente dos outros, ela já tinha entrado de cabeça para se adaptar nessa nova vida e nesse novo mundo. E aqui a gente tem uma cena fofa dela com o Guy, encontrando juntos a saída e o resto da família dela. O único que ainda tá no labirinto é o Grug, que ficou dando voltas em círculos e se perdendo no mesmo lugar, o que mostra que ele é o único dali que não consegue se adaptar. A Uga diz que vai buscar o Grug, e enquanto ela ia buscar ele, anoitece e eles sobem em cima de uma árvore para descansar. Enquanto a Uga e o Grug voltavam, o Grug manda eles descerem da árvore, e a Uga fala que eles estão bem, afinal eles estão com o Guy, mas o Grug fica sendo sarcástico por eles estarem bem com o Guy, e a Uga fala que ele pode se juntar a eles quando ele deixar de ser um chato. E o Grug fica ali embaixo sozinho. Na árvore a Uga tá conversando com o Guy, e ela diz pra ele que esses foram os melhores dias que eles já viveram, e ela agradece a ele. E logo depois disso, eles sentem mais tremores, e não muito longe dali, eles conseguem ver a destruição que o fim do mundo tava causando, e que tava se aproximando deles. O Guy diz que tem uma coisa pra mostrar pra eles, e eles começam a subir até o topo da árvore. Lá debaixo da árvore, o Grug começa a ver que eles começaram a subir, e ele sobe na árvore pra ver o que tava acontecendo. E aqui a gente tem uma das minhas cenas favoritas do filme, que é eles observando as estrelas. Um lugar com tantos sóis que nem dá pra contar. E esse seria o amanhã, pra onde o Guy tava levando eles. A Ip fala que vai com o Guy, e o Grug aparece bem na hora, e ele fica receoso porque ele não quer deixar a filha dele ir. A velha também diz que vai com o Guy, porque ela diz que como o Grug não tem ideias, ele não vai conseguir proteger eles. A velha também diz que se um dia o Grug tiver uma ideia original, ela vai morrer de ataque cardíaco. E nessa hora o Grug abre um sorriso. Amanhece e todos eles começam a procurar pelo Grug. Vamos perguntar pra aquela mulher feia se ela viu o papai. Acontece que essa mulher feia, na verdade, é o Grug, e ele passou a noite toda fazendo várias invenções pra mostrar que ele também tem ideias. Só que praticamente todas as ideias dele são horrorosas. Depois de verem todas as ideias horríveis que o Grug teve, eles pegam um barquinho e a Uga pergunta por que ele tava fazendo aquilo. O Grug diz que ele achou que se ele tivesse ideias como o Guy tem, a Ip daria ouvidos pra ele e ela desistiria de ir com o Guy. E principalmente porque ele achava que se ele tivesse ideias, a velha ia morrer. Mas o importante agora é que eles finalmente estão chegando perto da montanha. O problema é que quando eles descem do barquinho, um monte daqueles passarinhos e daquelas tartarugas voadoras aparecem fugindo em direção da montanha e uma explosão gigantesca acontece atrás deles. O Grug vê que tem uma caverna ali do lado e ele manda todo mundo entrar na caverna, mas ninguém quer entrar porque todos eles estão cansados de ficar presos nas cavernas e eles querem ir junto do Guy em direção ao amanhã. O Grug fica triste porque todos eles querem ir com o Guy e o Grug fala que eles têm que escutar ele. Só que a Ip diz que se eles tivessem escutado o Grug, todos eles estariam mortos. E ela também fala pra ele que eles têm que seguir o Guy. E quando falam no Guy, ele fica igual o Guts do Berserk quando vê o Griffith. O Grug corre pra cima do Guy e os dois acabam caindo numa ladeira. Enquanto o Guy pede pra ele parar, o Grug só vai ficando com mais raiva e o braço joga uma bomba de fumaça na cara do Grug. Só que o Guy acaba ficando com o pé dele preso numa gosma preta e o Grug mais uma vez pula nele. Os dois ficam presos numa cachoeira dessa gosma. O Grug fica se debatendo tentando sair, mas o Guy fala pra ele parar porque aquilo era piche e não teria como eles saírem dali. O Guy sabia disso porque ele conta pro Grug que a família dele ficou presa no piche e a última coisa que eles falaram pro Guy era pra ele não se esconder e continuar seguindo o sol pra ele poder chegar no amanhã. Os dois têm uma conversa e ambos se entendem melhor, principalmente o Grug, que ouvindo a história do Guy, entende como a Ip se sente e que ele não precisa mais ter tanto medo assim. E entendendo isso, o Grug diz que eles vão precisar de uma das ideias do Guy pra eles conseguirem sair dali. E pra facilitar o raciocínio do Guy, o braço dá uma pedrada na cara dele, que incrivelmente funciona. O plano deles é bem parecido com o que ele usou pra pegar a galinha, que é fazer um fantoche, mas dessa vez é uma tigresa pra atrair o tigre dente de sabre que ainda tava seguindo eles. Eles iam fingir que a tigresa tava presa pro tigre pra ele poder puxar eles de lá. E o pior é que o otário ainda cai no conto. Ainda bem que ele caiu porque a força do tigre consegue tirar os dois de lá. O problema é que o tigre viu que tava sendo feito de trouxa e pula em cima deles. Mas por sorte o tigre também ficou preso dentro do piche e ele acaba sendo mandado pra longe. Os Croods se reencontram de novo, mas eles não têm muito tempo sobrando e eles têm que sair logo dali. O Grug disse pro Guy levar eles em direção ao amanhã, então eles sobem a montanha e finalmente ficam perto o suficiente pra
ver o destino deles. Mas infelizmente os tremores alcançam eles, e lá do longe eles veem a destruição chegando, e antes deles conseguirem atravessar, o chão se parte, e eles são impedidos de chegar no outro lado. A Uga então fica com muito medo, e ela fala pra eles se esconderem e acharem uma caverna, e todos eles começam a se preparar pra sair dali, e o único que fica parado olhando tudo é o Grug, que fazendo um paralelo com a filha dele no começo do filme, ele levanta a mão e ela é iluminada pela luz do sol. A Uga fala que eles precisam voltar rápido e achar uma caverna, mas o Grug diz que já tava na hora deles pararem com aquilo. O Grug diz que ele pode até não ter ideias igual o Guy tem, mas pelo menos ele tem a força dele, e naquele momento era tudo o que ele precisava. A Uga entende o que o Grug quer fazer, mas ela diz que é perigoso demais, mas o Grug diz que vale a pena tomar esse risco. O Guy se oferece pra ajudar ele, e o Grug fala pro Guy que sempre teve vontade de jogar ele pra longe, e agora o Grug joga o Guy por cima do abismo. Com sorte, do outro lado, o Guy assopra uma concha, mostrando pra eles que é seguro e que o plano do Grug deu certo. Um por um, o Grug vai se despedindo e lançando cada membro da família. Até a velha, ela diz que se surpreendeu com o Grug, e quando chega na vez da Ip, ela diz que ela não quer ir, porque a Ip ainda tem muita coisa pra falar que ela não disse pra ele, e ela precisava dizer. E aqui o Grug, pra resolver tudo, ele abraça a filha dele. O Grug diz que ama a filha dele, mas antes que ela pudesse dizer que também ama o pai dela, mais um terremoto acontece e o buraco acaba ficando maior. A Ip diz que ela tá com muito medo, e aqui, mostrando que o Grug aprendeu com tudo que ele passou nessa jornada, ele diz que é pra ela nunca ter medo. Então o Grug lança ela pro outro lado, e nisso a Ip consegue chegar em segurança, mas diferente deles, o Grug ainda tá em apuros. Ele se esconde dentro de uma caverna, e lá no escuro ele consegue fazer fogo. E então o Grug começa a fazer pinturas nas paredes, representando cada um dos membros da família dele, e ele até faz um desenho do Guy. E no final, ele desenha ele abraçando todo mundo. Só que mais um terremoto acontece, que derruba ele e a tocha apaga. E quando ele acende a tocha de novo, e quem tava junto dele dessa vez era o tigre, mas dessa vez ele não tenta atacar ele porque o tigre tá com muito medo, e igual um gatinho, ele se esfrega no Grug. O Grug escuta o barulho de alguém assoprando uma concha, e ele pensa que eles podem estar em perigo. O Grug então começa a procurar um jeito de atravessar, e ele pensa no que o Guy faria nessa situação, mas ao invés de pensar no que o Guy faria, ele começa a pensar no que ele faria. E pela primeira vez no filme, o Grug tem uma ideia, ou uma boa pelo menos. A ideia do Grug consiste em ele pegar um esqueleto de um bicho gigante, encher ele de piche, e depois disso ele começa a atrair alguns passarinhos, e subindo no tigre, o Grug acende um tronco de árvore em um dos meteoros que estava caindo pela explosão, e ele entra no esqueleto, e os passarinhos se aproximam, e finalmente a gente vê a genialidade do plano do Grug, que ele cria um veículo voador para poder atravessar até o amanhã. Enquanto ele ia pelo corredor que levava até o amanhã, ele encontra algum dos animais que apareceram antes no filme, e ele resolve salvar eles também. O problema é que o esqueleto ficou preso, e o Grug tem que empurrar ele, mas ele tem que ser rápido porque a explosão que o fim do mundo tá causando tá se aproximando. Ele consegue levantar o esqueleto, mas a fumaça chega perto demais e acaba atingindo eles. Do outro lado a gente vê a Ip assoprando uma concha, na tentativa de chamar pelo pai dela, e a avó dela se junta e começa a soprar uma concha também, e todos os outros se unem, cada um com a sua concha, numa espécie de funeral para se despedir do Grug. Eles escutam a voz do Grug falando para eles saírem dali, e de dentro da fumaça, o Grug aparece e ele acaba capotando o esqueleto. O Grug pula do esqueleto achando que eles ainda estavam em perigo, e a Ip sai correndo em direção dele, dizendo que também amava ele. E mais uma vez o Grug vai contando quantas pessoas estão vivas ali, e pela primeira vez ele tá feliz que a velha não morreu, e ele também coloca o Guy na contagem, o braço e os outros animais que ele também salvou. E não podemos esquecer do tigre, que assusta todo mundo, e ninguém entende como que os dois viraram amigos. E então eles encontram uma praia, e com o filme acabando, a gente vê que os Croods já se adaptaram na nova vida deles, uma vida fora das cavernas, e o filme acaba com todos eles com seus novos bichinhos de estimação, seguindo em direção ao sol, rumo ao amanhã. Particularmente eu acho muito interessante o jeito que o filme faz a gente achar que vai acompanhar a Ip, mas aos poucos o protagonismo é passado pro Grug, e eu gosto bastante da evolução que o Grug tem ao longo do filme. Pra mim, esse não tá entre os top filmes da DreamWorks, mas mesmo assim ele é um filme que eu gosto muito e que vale muito a pena ser assistido. E eu nem falei da dublagem dele, mas ele tem uma dublagem impecável, o Rafael Rosato como Guy e a Luísa Palomanes como a Ip, fora todos os outros personagens que têm dublagens perfeitas. E com isso a gente finaliza o vídeo, e até semana que vem, provavelmente.